Bom dia oficial para a turma 42, para a gente dar início à nossa quarta aula da disciplina de saúde da mulher. Hoje a gente vai observar como que ocorre o desenvolvimento embrionário, tá bem? Aqui, ó. Nós observamos que lá no momento da fecundação é formado um ovo. E esse ovo embrionário, ele vai se dividindo, aí lá no final ele se transforma numa mórula, né? E quando termina essa fase de divisão, nós classificamos que é o 12º dia de gestação. Então, o ovo é a partir da fecundação até o 12º dia de gestação, ou seja, aproximadamente 2 semanas de gestação. A partir do 12º dia, do período embrionário, nós já começamos a chamar, esse ovo de embrião. E ele é considerado embrião até a 8ª semana de gestação, tá bem? 8ª semana de gestação são 2 meses de gestação. Então, ele ainda tem a característica de embrião. É comum quando uma mulher descobre que está grávida, logo no início do período gestacional, e vai fazer uma ultrassom, que o médico não consiga observar, o embrião. Ela ainda está no início ali, ela está com 5, 6, às vezes 10 dias no atraso. O médico só consegue observar a vesícula vitelínica. Então, ele pede para que em 2 semanas ela volte para que ele possa observar se dentro daquele saco vitelínico tem a presença do embrião. Existem gravidez anembrionárias. Esse A é de negação, ou seja, uma gravidez sem embrião, tá? Por algum motivo. O motivo mais presente é que o espermatozoide que fecundou esse óvulo, ele morreu logo em seguida. Então, ele não conseguira se desenvolver. E aí, a mulher acaba tendo uma gravidez anembrionária. No caso de gravidez sem embrião, o próprio corpo, ele evolui para o aborto, tá? O corpo da mulher evolui para expulsar. Por quê? Não tem ali um embrião para se desenvolver. O endométrio vai entender que a mulher não engravidou e ele vai descamar a parede uterina em forma de menstruação. Se isso não acontecer por alguma disfunção hormonal no organismo da mulher, o médico ele entra com uma medicação à base de progesterona, tá? Para fazer com que o colo do útero dilate e que essa estrutura vitelínica desça em forma de aborto. Consideramos aborto tudo que foi expelido pela cavidade uterina. Veja bem, pelo útero, não pela vagina, tá bem? Então, é aborto tudo que é expelido pelo útero. A gente considera que é abortivo. Então, vamos lá. Não desenvolveu o embrião e a mulher precisa expelir essa vesícula vitelínica. O médico pode entrar com medicação ou pode entrar com o procedimento da curetagem, tá? Ou com o procedimento da amil. A amil nada mais é do que uma seringa que a gente injeta no colo uterino e faz a aspiração. Essa seringa não tem agulha. Então, a gente aspira, toda a estrutura que se formou dentro do útero, porém que não tenha embrião. É um procedimento muito comum e ele só pode ser realizado até a 3ª semana de gestação. Após a 3ª semana de gestação, nós utilizamos o procedimento da curetagem. A curetagem é como se fosse uma colher, tá? No formato de uma colher, a cureta, e a gente coloca dentro do colo uterino e faz a raspagem. Na maioria das vezes, a mulher está anestesiada com anestesia raquimedular. Em algumas situações, o médico pode optar somente pela sedação. Então, ele coloca a mulher para dormir. Ela não está anestesiada, ela está dormindo. E ele faz algumas medicações para dor, para segurar, faz os beta-bloqueadores. E aí, essa mulher ela não sente dor no procedimento, porém, ela não está anestesiada, tá? Existe diferença entre sedação e anestesia. No geral, utiliza-se a anestesia raquimedular, que é aquela no meio da coluna, para realizar alguns procedimentos mais invasivos. As principais complicações da curetagem são perfuração da parede uterina e, na maioria das vezes, fica um resto de lóquios, restos de sangue que o corpo não consegue expelir e a cureta não conseguiu tirar. Então, a mulher acaba desenvolvendo alguma infecção intrauterina,
tá bem? São as principais complicações. As chances de sucesso no procedimento de curetagem no ramo da obstetrícia são de aproximadamente 90%, tá? As complicações são essas que eu falei para vocês, mas as chances de desenvolver essas complicações são mínimas. Porém, a mulher ela tem que saber, tá? Que é um procedimento invasivo e que todo procedimento invasivo ele envolve riscos, independente da capacidade técnica, né, do médico que vai realizar o procedimento. São situações em que podem ocorrer sim. Daí o feto, ele começa a se desenvolver a partir da 8ª semana de gestação até o nascimento. Ele é considerado feto, tá bem? E aí, a partir da 8ª semana de gestação, começa, né, todo o desenvolvimento das estruturas. Então, até a 8ª semana, é só um embrião. Da 8ª semana até o nascimento, ele é considerado feto. Tá? A partir da 12ª semana, lá no 3º mês de gestação, o bebê está completamente formado. Sexo é possível observar através do exame ultrassônico a partir da 16ª semana de gestação. Porém, se for do sexo masculino e a mulher fizer uma ultrassom por volta da 13ª, 14ª semana de gestação, já consegue se observar, mas alguns médicos não dão certeza antes da 16ª semana de gestação, que é aproximadamente a mulher está entrando ali no 4º mês de gestação, tá? 12 semanas correspondem a 3 meses, 16 semanas correspondem a aproximadamente 4 meses, tá? 20 semanas correspondem à metade do período gestacional, ou seja, 4 meses e meio, porque a gestação dura 40 semanas, tá bem? Que equivalem a 9 meses. Essa questão semanal, para a gente que é da área da saúde, faz todo sentido, porque a gente conta desenvolvimento embrionário por semanas de gestação, por período gestacional, e não por meses. Tá? Porque às vezes a mulher completa mês lá no dia 29, tem mulher que completa mês no dia 31. Então, se a gente conta por semana, a gente tem uma noção melhor sobre o que esperar do desenvolvimento embrionário lá dentro da consulta do pré-natal, tá? Então, a partir da 8ª semana, nós chamamos esse embrião de feto, tá bem? E aí, a expulsão do feto, independente do período gestacional, né? Ele pode ser considerado parto ou aborto. Parto é a partir da 26ª semana de gestação, tá bem? Aborto é até a 25ª semana de gestação, mais 6 dias, porque no 7º dia ela faz 26 semanas. Então, se tem 26 semanas, nós já consideramos parto e não mais aborto, independente do feto nascer vivo ou do feto nascer morto, tá bem? É considerado parto. Só que a gente coloca, por exemplo, o feto nasceu morto. Então, a gente coloca lá natimorto, tá? Nasceu no dia tal, na hora tal, com tantas semanas gestacionais e evoluiu para óbito. Ou nasceu morto. Então, a gente coloca lá natimorto, tá bem? É nascimento, é parto. E a mulher já tem direito à licença maternidade. Se ela teve uma gestação que evoluiu até a 26ª semana e o bebê nasceu morto, é considerado parto. E se foi um parto, seja vaginal, seja cesariano, ela tem direito à licença maternidade, tá bem? Assim como também a mulher que adota, né? Ela tem direito à licença maternidade. Só que a licença maternidade da mulher que adota vai ser mensurada de acordo com a idade da criança que ela adotou. Tá? Nesse caso aqui, se a mulher trabalhar no regime CLT, ela tem direito a 4 meses de afastamento. Se ela trabalhar no regime estatutário, ela tem direito a 6 meses de afastamento do trabalho, tá bem? A partir da 26ª semana é considerado parto e não mais aborto. Aqui, ó, trouxe uma imagem para vocês do desenvolvimento embrionário, né? Da fase ovoide, né? A formação do zigoto, a formação da mórula e a formação da estrutura fetal até a 8ª semana, tá bem?
E aí começa a se desenvolver. Com 3 meses, o bebê já está completamente formado, toda a estrutura de ossificação, todos os órgãos internos, tá? E todas as deformidades genéticas também aparecem aqui. Por isso que a ultrassom morfológica a mulher realiza a partir da 20ª semana de gestação. Entre a 20ª semana e a 25ª semana de gestação, ela tem que fazer uma ultrassom morfológica, tá bem? Se ela tiver condições para isso, porque o SUS não cobre. O SUS só cobre ultrassonografia com Doppler, que é para a gente observar os batimentos cardiofetais do bebê e a circulação cardiofetal, tanto do bebê quanto da mãe. Mas isso em situações em que a mãe apresenta alguma deformidade genética, porque a ultrassonografia com Doppler é um pouquinho caro, né? Então, os médicos optam por realizar nas unidades de referência, né, de alta complexidade, como por exemplo maternidade e Santa Juliana, porém tem que ter uma indicação clínica, tá? E geralmente é quando a mãe apresenta cardiopatia, ou quando a mãe apresenta muito cansaço, tá? Ou quando a mãe tem dificuldades respiratórias, daí a gente faz a ultrassonografia com Doppler. Ultrassonografia morfológica é para observar toda a formação estrutural do bebê. Daqui a gente observa se está faltando algum dedinho, se ele tem alguma síndrome, né? Como, por exemplo, a mais presente é a síndrome de Down, ou síndrome cardiofetal, quando a gente sabe que o bebê vai nascer com alguma deformidade, né, a nível estrutural na parede do coração. Então, a gente tem como observar o bebezinho em 3D e em algumas unidades a gente tem como observar o bebê em 5 dimensões, tá? Vai depender aí do valor que a mãezinha está disposta a gastar. Professora, é obrigatório fazer a ultrassonografia morfológica? Não, não é obrigatório fazer, tá bem? Não é uma exigência do pré-natal. Porém, algumas mulheres fazem questão de ter esse exame em mãos, né? Até por uma questão de ficar mais tranquila. Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvia os papos das mulheres que estavam grávidas e o maior medo delas, né, era de que o bebê nascesse com alguma deformidade genética, faltando um dedo. Aí elas tinham uns sonhos assim mirabolantes. Eu sonhei que meu bebê nascia, quando eu ia olhar estava faltando um dedo. Ele tinha nascido com a parede do coração aberta. E assim vai, né? Era um monte de sonhos. Então, algumas mulheres optam por esse exame para ficar mais tranquila durante o período gestacional, né? Eu não fiz nenhuma vez, porque nas ultrassons que eu fazia, né, eu observava que estava tudo bem. E na época que eu engravidei, o exame morfológico custava aproximadamente 500 e 600 reais. Hoje a gente já consegue fazer um exame morfológico por aproximadamente 250, né, 300 reais, dependendo do pré-natal onde você faz. Ele já está incluso nos gastos do pré-natal, então não é tão caro assim. Naquele período era um pouco mais caro. E como eu fazia ultrassom e na ultrassom eu observava que estava tudo evoluindo muito bem, eu não via a necessidade, né, de estar fazendo o exame morfológico ou neuromorfofuncional. Existe também um exame, né, de sangue para fazer o diagnóstico do sexo do bebê ainda na fase embrionária, né, lá antes da 8ª semana de gestação. É o sexágeno fetal. É retirada uma amostra sanguínea, né, da mãe e é feito um exame no laboratório para observar qual é o hormônio que o feto está liberando na corrente sanguínea. Se for estrógeno, né, é uma menina, porque a gente sabe que a menina já nasce ali com a cavidade abdominal dela com todos os óvulos presentes. E se não tiver o estrógeno, né, na corrente sanguínea da mãe, liberado pelo feto, dentro do beta-HCG, é um menino. Então, é um exame muito utilizado hoje em dia, né, pelas pessoas que não querem perder tempo e já querem fazer o enxoval desde cedo. Ou pelas pessoas que realmente são ansiosas e não querem esperar a 16ª semana. Não é um exame muito caro, tá? É um exame que custa aproximadamente entre 400 a 600 reais, dependendo do laboratório que você vá, tá? Mas dependendo da situação, vale a pena ir para algumas mulheres. Vamos lá. Em relação ao comprimento e o peso do feto. O comprimento do feto vai ser proporcional ao peso dele. Digamos que ele pese 800 gramas. Então, ele vai ter ali aproximadamente entre 16 centímetros, tá? Geralmente, o peso, o comprimento
do bebê é o dobro do seu peso, aproximadamente, né? Então, olha só, um feto com 8 semanas, ele vai ter a cabeça maior do que todo o restante do corpo, porque ali dentro da ossificação da cabeça é que estão sendo desenvolvidas várias outras estruturas, não só as estruturas cerebrais. É ali dentro, por conta das células troncos, estão sendo desenvolvidas. A partir, né, do desenvolvimento embrionário, a partir do que vai acontecendo nas próximas semanas do período gestacional, aí tudo vai ficando no lugar, a cabeça vai diminuindo de diâmetro, né, e vai tomando a proporção dela normal, e o corpo também vai aumentando, ficando ali no tamanho proporcional de que o bebê necessita para viver em condições normais aqui fora, tá? Já o feto, né, quando ele é a termo, a gente fez aquela pesquisa lá e observou que é um feto a termo, um feto de tempo, né? Com idade gestacional aí de aproximadamente 38 até 40 semanas de gestação, ele tem a proporção dele, né, do tronco com relação aos membros é de aproximadamente 25%. E o comprimento vai variar, né, de acordo com o sexo e de acordo com os fatores nutricionais dessa mãe. E ele também vai variar de acordo com algumas doenças que a mãe tenha obtido durante o período gestacional, né? A gente viu lá na pesquisa que tem os bebês que são grandes para a idade gestacional, tem os bebês que são normais para a idade gestacional e tem os bebês que são pequenos para a idade gestacional. Então a gente tem uma margem ali que a gente espera, né, que o bebê adquira para nascer. Então a gente espera que o feto feminino tenha entre aproximadamente 50 centímetros, não, tem aproximadamente 49 centímetros e o feto masculino tem aproximadamente 50 centímetros, ocorrendo aí uma variante. E essa variante, né, está de acordo com as condições genéticas do pai e da mãe, com o período gestacional da mulher e a dieta que ela teve e com algumas doenças. Doenças que vão interferir no tamanho e no peso do feto. A principal delas é o diabetes gestacional, né? A mulher que desenvolve diabetes no período da gestação, ela tem os bebês grandes, né? Os bebês gigantes para a idade gestacional. Eu lembro que quando eu fui ter a minha filha mais nova, na verdade todas as minhas filhas são grandes, nasceram grandes, né? Maior do que a média. Né? A primeira nasceu com 51 centímetros, a segunda nasceu com 53 centímetros, a terceira nasceu com 53 centímetros e todas são do sexo feminino, né? E a mais novinha nasceu com 5,2 kg. Aí todo mundo foi lá para ver se eu tinha tido diabetes gestacional, porque a menina era muito grande, né? E eu tenho 1,59 m. Meu marido também é baixinho. E nasceu um monte de menina grande, né? Fatores nutricionais. E eu não desenvolvi diabetes, né, no caso da última. Mas tinha condições favoráveis ali para o feto se nutrir e se desenvolver acima da média, né? Então, são crianças maiores que podem se desenvolver aí por conta de fatores genéticos, né? Então, as meninas nasceram aqui em casa super grandinhas. Fiquei na maternidade um tempo e nascia criança bem pequenininha, né? Algumas até a gente nem podia fazer a vacinação. E elas eram a termo, né? Elas eram bebê que estavam dentro ali da fase gestacional esperada para o nascimento. Mas nasciam com menos de 2 quilos, né? Agora, recente, tive uma amiga que teve bebê. O bebê dela nasceu de 38 semanas, o sexo masculino. Ela é bem alta, o marido também é bem alto. E o bebê nasceu com 48 centímetros e 1,850 kg. Então, era aquele bebê comprido e bem magrinho. Teoricamente, né, é só um bebê de baixo peso que vai se desenvolver fora. Mas o bebê muito magrinho, ele não tem condições de sucção. Então, ele não consegue mamar, porque para mamar ele precisa de força muscular na mandíbula. E esses bebês de baixo peso não tem. Então, tinha que extrair o leite e botar na boquinha do bebê. Tá? É um pouquinho mais complicado, mas a criança consegue sim se desenvolver. Daí tem que observar se a mãe não tinha nenhuma complicação genética, né? E isso é observado dentro das consultas de pré-natal.
Já a questão da ossificação, da formação óssea, né? Nós temos um centro de ossificação que ocorre na fase gestacional, né? De acordo com o período gestacional que a mulher está, a gente tem a formação da constituição óssea lá dentro do feto e ele vai seguir uma determinação, né? Do centro para a periferia. Por isso que lá no início, até a 8ª semana, a parte da cabeça é bem maior que o corpo, né? Porque tudo está se desenvolvendo ali, dentro do cérebro. Então, a gente começa, o centro de ossificação começa a partir da cabeça. Então, a gente entra aqui, ó, entre a 7ª e a 20ª semana de gestação, o corpo do bebê está formando os ossos da cabeça. Depois, ele vai formar os ossos do tórax entre a 7ª semana e a 24ª semana de gestação. E em seguida, ele vai dar a formação dos membros superiores por volta da 8ª semana e esse procedimento dura até a 16ª semana de gestação. E por último, né, os membros inferiores. Então, aqui, ó. Depois a gente tem a formação das vértebras, da coluna vertebral, entre a 10ª semana e a 40ª semana de gestação. Por isso que às vezes a criança nasce e aí tem a coluna espinhal não está fechada, né? É a mielomeningocélise. É uma doença que algumas crianças nascem, geralmente por malformação genética ou quando a mulher faz uso do tabaco ou do álcool, tá? É muito comum. Depois a gente vai ter a ossificação da pelve, que começa na 9ª semana de gestação e dura até a 28ª semana de gestação, até por volta aqui, ó, do 7º mês. E finalmente a gente tem a formação dos membros inferiores, que começa na 8ª semana e vai até a 40ª semana de gestação. Então aqui a gente tem uma imagem do desenvolvimento embrionário para vocês, né? Depois eu vou mandar esse slide que dá para ver melhor essa imagem. Então, a gente já tem essa formação aí do centro de ossificação. O osso do bebê, para se formar, ele extrai cálcio da corrente sanguínea da mãe, que é um minério, tá? E esse minério, quanto mais filho a mulher tem, mais cálcio ela perde. Por isso que é comum a mulher que teve muitos filhos, né, aproximadamente aí a gente considera muitos filhos, 3, 4 gestações, independente de nascidos vivos, né, porque para se formar, começa a formação de ossificação lá na 8ª semana de gestação, então se ela teve um aborto com 25 semanas, a parte óssea, né, já estava em formação, então ele já estava roubando ali cálcio da corrente sanguínea da mãe. É comum que mulheres desenvolvam a doença que eu esqueci o nome. Osteoporose. Pronto. É comum que as mulheres desenvolvam osteoporose porque os ossos delas ficam fracos. O osso dela é desmineralizado para que o bebê, né, desenvolva condições de se desenvolver. Então, a criança ela rouba cálcio da corrente sanguínea da mãe. Quanto mais filhos essa mulher tiver, né, mais cálcio ela vai perder ao longo da vida. A reposição de cálcio, ela só pode ser feita até os 55 anos de idade. Após os 55 anos de idade, essa mulher não pode mais repor cálcio, senão ela vai desenvolver pedra na vesícula, pedra nos rins e tudo mais. E aí, professor, mas minha avó toma cálcio, fulano toma cálcio. Vamos entender quem foi que mandou ela tomar cálcio? Porque geralmente os médicos geriatras, né, que cuidam dos idosos, eles não indicam cálcio para ninguém, não. Eles indicam selênio, manganês, né? Porque às vezes a gente leva ou numa especialidade incoerente com a idade que aquela pessoa tá, ou, né, a vizinha começou a tomar, achou que era legal, compra sem receita e indicou para outra vizinha e ela começou a tomar, tá? Então a gente tem que observar isso aí. Cálcio não é indicado após os 55 anos de idade. Tá? Depois de 55 anos de idade, o cálcio fica muito presente na corrente sanguínea e ele vai começar a calcificar os órgãos. Daí a gente tem lá as pedras indesejadas, tá bem? Então, o cálcio a gente só repõe, né, durante ali a idade gestacional. Tem algumas mulheres que quando grávidas, né, os obstetras optam por repor cálcio já, que é para ela não perder muito e o bebê conseguir se desenvolver e a formação óssea aqui, ó, ser de 100%. Então, geralmente, o bebê nasce com a estrutura celular maleável aqui dos ossos, tá?
principalmente os ossos do crânio e os ossos do tórax, né? Depois esses ossos eles vão perder, né, a capacidade deles de mobilidade, eles vão ficar mais rígidos, tá? Com as suturas. Os ossos que a gente tem aí mobilidade, no caso da mulher, os ossos da bacia, pela questão da sínfise púbica, para dilatação na hora do trabalho de parto, e os ossos das costelas, tá? Que são as costelas flutuantes. Então, elas acabam sendo maleáveis, né? Que é para expansão da caixa torácica. Então, vamos lá. A cabeça, ela é dividida... Opa, deixa eu diminuir aqui. A cabeça, ela é dividida em duas partes. A primeira delas é o crânio e a segunda é a face. Então, o crânio, ele é de maior importância para a obstetrícia. E o crânio vai ser constituído por alguns ossos. São 2 frontais, tá? 2 ossos temporais, um osso esfenoide, 2 ossos parietais, um osso occipital e um osso etimoide. Perceba que no crânio do adulto, para quem já fez anatomia, nós só temos um osso frontal. Aqui no bebê são 2 ossos frontais, né? No adulto nós temos 2 temporais e 2 parietais. Então aqui na criança também tá ok. No adulto nós temos o esfenoide, né? Na criança também nós temos um osso occipital, né? E mais um osso aqui etimoide, né? O esfenoide e o etimoide. A gente tem aos pares no adulto e na criança também. Esses ossos, eles são soltos entre eles. Para quê? Para facilitar a passagem do bebê durante o trabalho de parto. Então, os ossos do crânio não são fechados. A cabeça do bebê é completamente molinha. Esses ossos são maleáveis. Quando a criança passa pelo canal vaginal, os ossos eles se entrelaçam entre si. Por isso que é muito comum no parto vaginal, principalmente da primípara, né, da mulher que está parindo pela primeira vez, que a cabeça do bebê tem aquele formato do Zé Gotinha. A gente chama aquilo de capulco sucedâneo, tá? Que é quando a cabeça do bebê ela é menos arredondada, ela fica mais achatadinha, por conta da passagem do bebê no canal de parto que estava estreito para ele. Mas o osso dele já foi projetado para esse momento, o corpo dele é perfeito. Por isso que a gente fala que o trabalho de parto é doloroso para a mãe, mas também é doloroso para o bebê, né? A mãe tá tendo ali, ó, o osso dela afastado do centro de gravidade, que são os ossos da bacia. O osso de lá tem até 10 centímetros. Na criança, né, os ossos estão se entrelaçando entre si para que ele consiga passar no canal de parto. Depois, né, o médico ou a enfermeira que vai fazer o parto roda esse bebê para que os ossos do ombro passem de maneira lateralizada. Porque se o bebê, né, se a gente puxar o bebê e não fizer essa rotação da cabeça para que o ombro passe de lado, não vai passar no canal de parto, tá? Porque o ombro, ele não tem, né, essa mobilidade, os ossos da clavícula não têm a mobilidade que tem os ossos do crânio, então a gente passa o bebê de lado. Acontece de quebrar a clavícula do bebê durante o trabalho de parto, principalmente se o bebê for grande, né, para passagem do canal de parto da mulher. Digamos ali que a mulher tenha 1,55 m e ela esteja gestando um bebê ali de aproximadamente 53 centímetros, que a gente observa o tamanho na ultrassom, com margem de erro de 10% para mais ou 10% para menos. E esse bebê tem aproximadamente 4 quilos, então ela não tem estrutura física, né, para parir essa criança sem nenhuma complicação, tá? Então, geralmente, clavícula do bebê é uma das principais complicações, né, durante o trabalho de parto de um bebê grande, que vai passar pelo parto vaginal. Então, aquela cabecinha com uma formação diferente é completamente normal. Daí, o que a gente faz para que a cabecinha volte ao tamanho normal? A gente coloca a touca na criança, tá? E essa touca não pode prender a circulação. E na hora do banho, né, a gente vai arredondando a cabecinha do bebê com a própria mão. A gente orienta a mãe a arredondar a cabecinha do bebê. Também quando o bebê nasce com aquela orelhinha mais fechadinha,
que não tem a curva aqui na lateral, a gente faz um acolchoadozinho com algodão e coloca dentro, tá? Dentro da orelhinha aqui, na lateral, para que essa borda da orelha fique mais arredondada. Então, a gente tem como, né, consertar algumas deformidades que nascem, que o bebê nasce, né, ali no primeiro mês de vida, tá? Isso é muito normal, é muito comum. Algumas mulheres ficam super preocupadas porque esse caput sudorese, ele fica mais roxinho, tá? Em algumas mulheres, em algumas crianças, esse ossinho, a parte da testa, né? E aqui da croa da cabeça, ela fica arroxeada, né? Fica ali uma formação mangioma, mais roxinho. Isso é completamente normal e perfeitamente esperado durante o trabalho de parto, tá? Então, os ossos na criança são maleáveis e frágeis. Eles terminam, né, de fazer esse processo da ossificação e da calcificação. Se fecha, Clive, quando ele faz 7 anos de idade, tá? Os ossos do bebê, eles atingem, né, essa ossificação até os 7 anos de idade. Quem aqui já ouviu falar nas fontanelas, que a gente chama ali de moleira da criança? As fontanelas se fecham a partir do 7º ano de vida, tá? Até então, qualquer pancada na cabeça da criança merece uma atenção especial, porque a calcificação, né, do processo de ossificação ainda não está concluso. Então, a gente tem uma dificuldade ali por volta dos 2 anos de idade, já está bem mais fechadinho. Mas as suturas cranianas ainda não estão rígidas. E se a gente observar quando a criança adoece, a gente palpa a moleira, né? Ou no caso, as fontanelas. Quando a gente começa a palpar essas suturas, a gente sente que ela afundou um pouquinho. Principalmente quando a criança está com diarreia ou com vômito. Porque as suturas, olha aqui, ó, são tecidos membranosos que unem 2 ou mais ossos, e elas têm de vários tipos. Então, a gente tem a sutura entre os ossos parietais, temos a sutura metóptica entre os ossos frontais, temos a sutura coronária, que é entre os ossos frontais e os ossos parietais, temos a sutura lambidoide, que é entre os ossos parietais e o osso occipital, e temos a sutura temporal, entre o osso parietal e o osso temporal, né? Tá tudinho aí na apostila de vocês, aqui, ó. Os ossos são bem afastados, né? Que a gente tem, ó, o afastamento dos ossos, para que na hora do trabalho de parto, esses ossos aqui, ó, os parietais, eles se entrelaçam, tá? Formando ali a cabeça do zigotinho. O osso entra um no outro ou vai um por cima do outro para que o bebê consiga passar ali no canal de parto. Quando esse bebê nasce, de acordo com o desenvolvimento dele, né, através aí do processo dos saltos que a gente fala, hoje a gente fala muito em salto. Antes a gente falava em fases, né, fases do bebê. Então agora a gente está classificando isso como salto. A cada 25 ou 40 dias o bebê ele está num salto de desenvolvimento. Os primeiros saltos de desenvolvimento são a níveis aqui, ó, de células cerebrais, de células neuronais. Então, essas suturas, elas começam a se ossificar. Aquele tecido que era mais membranoso, ele começa a ficar um pouco mais rígido por conta da ação do cálcio. Só que aqui no bebê, esses ossos ainda não se fundiram tanto. Então, a gente consegue observar a presença das fontanelas aqui, ó, ou da moleira. Na criança são duas, tá? Fontanela lambidoide e fontanela bregmática. Quando o médico faz o toque ou a enfermeira faz o toque para a gente observar se a criança está na posição cefálica, ou seja, se ela está com a cabecinha virada para baixo, a gente toca aqui, ó, na fontanela, tá? A gente faz o toque, o colo uterino já está bem ralinho, nas próximas aulas vocês vão ver que o colo uterino já está mais fino. E a gente consegue tocar nas fontanelas. Então, mesmo sem um exame ultrassônico, eu tenho como saber se o bebê está virado na posição cefálica, ou se ele está na posição dorsal, ou ainda se ele está em pé, né, na posição supina. Então, tá aqui, ó. Fontanelas são zonas membranosas de convergência e entre 3 ou 4 ossos, né? Então, vai sair uma sutura para a união de alguns ossos. A fontanela bregmática é a fontanela anterior, aqui ó, bregmática, no iniciozinho, desculpa,
no iniciozinho aqui, ó, da cabecinha do bebê, que é a que a gente toca quando a gente vai verificar se o bebê está na posição cefálica durante o toque vaginal para saber o grau de dilatação e a posição do bebê. Então aqui, ó, temos a fontanela, né? E a gente orienta a mãezinha para ter cuidado com essa estrutura cerebral do bebê, porque qualquer pancada aqui, ó, atinge células neuronais, atinge as camadas da meninge e, consequentemente, vai chegar no cérebro mais rápido do que de uma cabeça dura, assim, como a gente, que já passou dos 7 anos de idade, já tem algum tempo, né? Então, a gente tem essa calota craniana aqui com uma maior rigidez, né? Aqui na criança, não, ela tem uma maior permeabilidade. Quando a criança está mamando, o recém-nascido está mamando, a gente observa aqui, ó, o desenvolvimento cerebral. Tira a touquinha do bebê e fica olhando a cabecinha dele, a gente percebe toda a atividade cerebral, toda a movimentação. Se você coloca o dedo aqui em cima, tem pulso, existe uma pulsação aí, né? Quando o pulso está ativo, forte, filiforme, né? Tá ali num compasso rítmico, a gente fala que ele tá filiforme, tá num compasso rítmico, a criança tá se desenvolvendo de maneira saudável. Quando ela tá mais fundinha, né, e a pulsação tá mais fininha, tá mais longe de sentir, tá menos forte, então essa criança ela não tá se desenvolvendo de maneira adequada. E na maioria das vezes são crianças que têm alguma malformação genética, alguma complicação, né, a nível de saúde. A gente observa isso pelas fontanelas. Por isso que quando a gente faz análise do bebê, a gente observa logo as fontanelas, além de respiração e temperatura, a gente também observa o bebê mamando, né, que é o que vai manter ele vivo e nutrido, fora do corpo, e observa as fontanelas, tá? Bregmática é a anterior. A lambidoide, tá? Vai ser aqui, ó, a posterior, que vai unir o osso occipital com os ossos parietais. Aqui atrás, ó. Vocês já observaram que quando uma pessoa cai, a gente vai andando e escorrega. A primeira coisa que a gente protege, né, que a gente tenta não bater no chão. O bumbum vai logo, né, as costas também, mas a cabeça, no geral, a gente tem aquele estímulo de preservação. Por quê? O cérebro, né, ele é um órgão vital. Quando a gente cai, a gente pode quebrar uma perna e ficar numa boa, quebrar um braço e ficar numa boa. Mas se a gente faz, né, um traumatismo craniano, a gente já vai ter complicações mais sérias. Então, você começa a observar uma criança, assim, ela brincando, quando ela cai, o que ela já tenta preservar? Porque é intuitivo, é instintivo, né? É um instinto de preservação com os órgãos vitais. Até, por exemplo, numa situação de agressão, né? A pessoa tenta ali proteger a cabeça, né? A principal tá tudo ali sendo agredido, levando socos e pontapés, mas a pessoa tende a preservar a face e a cabeça o máximo possível, porque ela sabe, né, que o cérebro é um órgão vital, a criança também. Então vamos lá. Depois, né, da formação dos ossos cefálicos, começa o processo de ossificação aqui nos ossos do tronco. Os ossos do tronco, eles são mais redutíveis, tá bem? E eles passam com uma maior facilidade pelo canal de parto, porque depois que a cabecinha do bebê passa, o canal de parto está completamente aberto. Então, a gente só faz a rotação, tá? Tem bebê que nasce com a cabecinha para baixo ali, ó, a face virada para a região posterior, para a região do ânus, e tem bebê que nasce com a cabecinha para cima. Então, a gente lateraliza, a gente tem como saber para onde é que está o ombro. Lateralizou e o ombro passa de ladinho, às vezes, né? O bebê já nasce por completo, tem algumas mulheres, vocês vão ver isso na sala de parto, algumas mulheres, elas só fazem uma pressão e o bebê sai por completo. Já tem outras mulheres que não, que elas fazem 3 pressões. A primeira para a cabeça, a segunda para os ombros e a terceira para os membros inferiores como um todo e o bebê sai completo, tá bem? Outras mulheres não. Faz uma força, né? Uma pressão uterina que o bebê já sai. A gente chama de parto quiabo. Rapidinho, se a gente não segurar, o menino cai no chão, tá? Tem algumas mulheres que a fase expulsiva
é incrível, ela não tem problema nenhum. Já outras mulheres a gente tem que ajudar. Então a gente faz a rotação do bebê para que em seguida passem os ombros. A fisiologia fetal. A gente tem a função do concepto, né? Que é a função do início ali do período gestacional, né? Lá no início das épocas, até a fase final do crescimento, né? Vai permanecer constante o desenvolvimento. E depois que o bebê nasce, né? Esse grau de maturação, ele vai possibilitando a adaptação na vida extrauterina. Por exemplo, quando o bebê nasce, ele não enxerga cores. Quando ele está com aproximadamente 2 meses, ele já consegue identificar as cores. Quando o bebê nasce, ele escuta bem os sons, mas ele não consegue levar a cabeça para onde o som está, né? Depois do primeiro mês, a gente já fala com o bebê, ele vem, segue a tua voz com o olhar, então ele já tem senso de direção. Isso a gente considera que é um salto no desenvolvimento. Tem algumas crianças que esse salto do desenvolvimento geram irritabilidade e desconforto. Por isso que às vezes a mãe tava tudo certo, o bebê não tem cólica, o bebê não tem nada, mas aí quando ele tá lá perto de um mesinho de vida, ele começa a ficar mais enjoadinho, mais irritado, e a criança não tá com fome, a criança não tá suja, né? E aí exige um pouquinho mais dos pais, um pouquinho de paciência extra. Por quê? Aquela criança, ela tá em desenvolvimento. E hoje a gente explica esse desenvolvimento em saltos. Então, algumas mães elas já conseguem se preparar e prever esses saltos que estão dentro da caderneta da criança, ou se você procurar aí na internet, você consegue verificar quais são os saltos e o período que ele acontece, né? Tem alguns saltos aí entre o 3º e o 5º mês de vida do bebê, que é o salto da extensão da coluna vertebral, né? Então é uma fase bem chatinha para as mães, porque o bebê ele não consegue ficar sentado direito, mas ele também não quer ficar deitado, né? Ele não consegue erguer ali a coluna. Então a fase do sentar é uma fase mais chatinha para a mãe, porque o bebê se irrita por não conseguir, né? E isso exige dele algum esforço e exige dele também algum comprometimento. Então é uma fase mais complicadinha para as mães. Existem outros saltos também difíceis de lidar, como por exemplo o salto dos 2 anos de idade, né? Tem até algumas bibliografias que trazem esse período, né, dos 18 meses até os 24 meses como sendo a adolescência do bebê. Então é muito comum a birra, cair no chão, se bater, aquela coisa lá que nós que somos mães já sabemos como é que funciona e é bem chato de lidar. Mas a gente tem que entender que essa criança ela está em desenvolvimento, as células neuronais dela estão se desenvolvendo, tá bem? Em algumas situações, né, os pais conseguem lidar ali. É bem chatinho, Clive, essa fase, tá? Mas eu posso te garantir que passa. Aí vai vir outra mais chatinha e assim vai, tá? A pior fase da criança é sempre a atual. Mas melhora. Uma hora melhora. Tá? Mas a gente tem que entender que esse indivíduo, ele está em constante transformação, né? Aí depois vai vir a adolescência, aí depois vai vir a vida adulta. Então a gente está em constante processo de transformação e a gente é uma metamorfose ambulante, tá? Então vamos lá. A função do coração aqui, ó, a nível cardiofetal, tá? O cardiograma fetal. O coração ele vai começar a se desenvolver lá no final da 3ª semana. Na 4ª semana, a gente já tem um coração completamente formado, só que ele tem batidas rápidas e irregulares, mas são capazes de mover o sangue no interior dos vasos, tá, do corpinho do bebê. Coloquei lá na apostila para vocês um cálculo que a gente faz, né? O volume sanguíneo é de aproximadamente 10% do peso. Então, se o bebê pesa 600 gramas, ele tem 0,6 ml de sangue na corrente sanguínea, tá bem? É 10% do peso dele correspondendo a volume dentro, né, do sistema fechado, que é o corpinho do bebê, tanto para pequena circulação quanto para grande circulação. Então, o organismo do bebê é um corpo fechado e esse corpo movimenta de sangue aproximadamente 10% do seu peso total. Tá bem? Então, o coração ele assume, né, uma estrutura definitiva lá na 8ª semana de gestação. E as anomalias cardíacas, né, estão aqui, ó,
nesse período gestacional. Por isso que a gente pede para a mulher que ela se prepare para engravidar, né? Que ela tenha uma gravidez planejada. Porque com a gravidez planejada, a gente tem como repor ali substâncias que são essenciais para esse período de formação aqui do bebê. Quem aqui já engravidou e teve que tomar ácido fólico? O ideal é que o ácido fólico ele seja iniciado antes do período gestacional, né? A maioria das mulheres toma anticoncepcional para prevenir gestação. Aí, quando ela quer engravidar, ela para de tomar o anticoncepcional e automaticamente começa a utilizar o ácido fólico, porque essa formação, né, essa estrutura vai ser responsável pela formação dos órgãos vitais do bebê, como, por exemplo, o coração. Então, se essa mulher já tem uma deformidade cardiofetal, as chances dela não passar para o bebê são maiores, porque ela se preparou para gestar. Essa é a importância, né, do planejamento familiar. A mulher se preparar para gestar, para que ela desenvolva uma criança em condições saudáveis. O BCF, né, que é os batimentos cardiofetais, a gente chama de BCF. A gente começa a fazer a ausculta dele com o aparelho de sonar por volta da 22ª semana de gestação, que é aquele aparelhinho que a gente coloca, né, no abdômen da mulher, que a gente tem no postinho, é aquele mais simplesinho. Então, a gente começa a ouvir com 22 semanas de gestação. Hoje, a gente tem o sonar, né? O sonar é um pouquinho mais desenvolvido, que é um aparelhinho que mede, né, a contração uterina e a captação dos batimentos cardiofetais. Tem em algumas unidades de saúde ou alguns profissionais compram para si, né, para ficar observando os batimentos do bebê aí por mais tempo, né, com um aparelho um pouquinho mais desenvolvido, um pouco melhor, que não é a mesma coisa que a ultrassom, tá? A ultrassom é diferente. Então, para ouvir os batimentos cardiofetais, a gente tem o PNAR, tá? Sonar, ou o PNAR e o sonar. O PNAR é esse aqui, ó. Lembra um funil que a gente coloca, né, na barriga da mulher e o outro lado a gente coloca no ouvido da pessoa que está fazendo. E o sonar é aquele que a gente já observa, acho que vocês já pegaram o sonar, né? Dentro das salinhas de pré-natal, coloca na barriga como se fosse um microfonezinho e fica ouvindo, controlando pelo volume num aparelhinho que fica na mão do profissional. Esse é o sonar, tá? Os valores de referência para batimento cardiofetal ser considerado normal estão entre 120 e 160 batimentos por minuto. Como o corpinho do bebê é menor, o coração dele bombeia mais rápido, tá? Então, os batimentos cardíacos são mais rápidos. Num adulto, é de 80 a 120. Está considerado normal. Acima disso ou abaixo disso, a gente já tem que se preocupar. Na criança, principalmente no bebê cardiofetal, né, dentro ainda do útero da mãe, a gente pode esperar entre 120 a 160 batimentos por minuto. Deixei aqui uma imagem para vocês do PNAR, porque ele é mais histórico, né? A gente já está em outro momento, já evoluímos. Agora a gente está usando o sonar, que é diferente. Depois do nascimento, algumas estruturas elas vão sumir, né, do corpo do bebê. A primeira delas é uma veia umbilical. Então, a gente vai ficar com uma artéria umbilical que vai se ramificar e vai dar origem à veia cava inferior, veia cava superior e a veia porta hepática, que passa por dentro do fígado, tá? Que foi originada da veia umbilical. Vai sumir as duas artérias umbilicais, né? Porque a gente vai cortar lá no momento do nascimento. Vai sumir um ducto venoso, porque o ducto ele fica grudado após o clampeamento. Então, um ducto aqui venoso vai sumir. Vai sumir um forame, tá? O forame oval, porque a pressão do átrio esquerdo vai diminuir a circulação, tá? Que precisava dele porque tinha circulação placentária da mãe, né? Agora a gente não precisa mais. Então, para essa estrutura desaparecer, esse forame aqui, ó, ele vai se juntar e vai formar as paredes do coração. É nesse momento que ocorre o sopro cardíaco, né? Que é uma das principais complicações cardíacas que a gente encontra nos bebês até 1 ano de idade. É o sopro, é quando esse forame aqui, ó, ele não consegue se fechar por completo,
não consegue colabar. E nós temos uma outra estrutura que vai sumir, que é o canal arterial, porque o canal arterial vai ser fechado. Então, ele vai diminuir as paredes, né, do coração e vai aumentar aqui, ó, a troca gasosa, porque ele vai aumentar aqui a passagem do fluxo de oxigênio para dentro dos pulmões. Quem já fez anatomia sabe que a gente tem a pequena circulação que envolve coração e pulmão e a gente tem a circulação sistêmica que sai do coração pelo átrio esquerdo e é bombeado para todo o corpo da pessoa, que é o que nos mantém vivo. Mas a circulação, né, no bebê é diferente. É uma circulação na pequena circulação, coração-pulmão, depois, né, vai para os membros inferiores, volta e passa pela circulação placentária. Quem elimina as toxinas, os metabólitos, é a mãe através da placenta e não o bebê. Então, depois que ele nasce, esse organismo vai ter que desenvolver estruturas para que ele se adapte sozinho ao meio externo, né? Por isso que quando o bebê nasce, a gente espera que ele chore. Quando ele chora, é um sinal de que ele está respirando. O ar entra, expande os pulmões que estão fechadinhos, porque se o pulmão tivesse abertinho, o líquido da cavidade abdominal, o líquido amniótico, ia entrar nos pulmões do bebê e ele ia morrer sufocado, né? Ele ia morrer afogado. Então, o pulmão dele é fechadinho, bem fechadinho. Os alvéolos todos estão colados. É como se fosse uma bexiga que a gente puxou o ar em vez de expandir o ar e ela fica fechadinha, né? Os alvéolos da criança daquele jeito. Quando a criança nasce que ela chora, expande os alvéolos pulmonares porque o ar entra. E esse procedimento, né, os pediatras relatam que é um procedimento doloroso no bebê. Então, algumas crianças choram de dor, porque está ocorrendo ali a expansão, está desgrudando um velcro que estava colado, né? Então, ali assume a estrutura alveolar, tá bem? A respiração e os movimentos respiratórios no bebê. Quem faz quando está grávida ainda, quando ele está na condição de feto, é a mãe, tá? Através da placenta. Então, a placenta vai realizar os movimentos respiratórios. Ela vai diminuir a concentração de oxigênio e vai aumentar a produção de gás carbônico. E essa troca gasosa, quem vai fazer é a placenta, tá bem? Então, o bebê não respira quando está dentro, né, do útero materno. Quem vai fazer esse processo de respiração é a placenta. Porém, tá, o feto ele suporta o maior período de apóxia, porque ele tem baixo metabolismo. Apóxia é quando não tem o suporte de oxigênio. E essa falta de suporte de oxigênio acontece, sabe quando? Quando a mulher em trabalho de parto, ela grita. Porque quando ela grita, ela perde oxigênio e o bebê que já estava encaixado lá na pontinha para sair, ele sobe, porque ele precisa de oxigênio para que ele consiga descer. Mas alguém fala isso para a mulher que está em trabalho de parto gritando? Não, as pessoas só mandam ela calar a boca, né? Ninguém explica por quê. Então, assim, ela pode gritar, mas ela pode gritar com a boquinha aberta, tipo aquele urro, né? De porque se ela abre a boca, ela perde oxigênio. Se ela perde oxigênio, o bebê automaticamente sobe na intenção de preservar a vida. Então, a gente prolonga o trabalho de parto dessa mulher, tá? Então, a gente orienta a mulher a não gritar durante o trabalho de parto por conta do suporte de oxigênio ou do aporte de oxigênio para o bebê. E ele precisa de oxigênio em condições normais para que ele possa fazer a sua descida. Porque lembra que ele também está sentindo dor, né? Ele também precisa que aquilo acabe o mais rápido possível porque ele está com dor. Eu não considero sofrimento. Eu não acho, tá sofrendo para parir, o bebê está sofrendo para nascer. Não considero, eu chamo de trabalho de parto, né? E o nome é trabalho porque dá trabalho. Então, vamos lá. O desenvolvimento pulmonar, pois é, Catiane, a gente pode gritar, né? Porque a única vontade que vem é a de gritar. Mas se a gente entender que o bebê precisa daquele oxigênio que a gente está jogando para fora no momento do grito, né? A gente tem consciência disso, então a gente evita o grito na hora da contração. Na hora da contração, a gente só fecha a boquinha ali, ó, né? E é aquele grito mais urrado, com a boquinha fechada. Depois da contração, você grita à vontade, porque o bebê já usou
a quantidade de oxigênio que ele precisava para descer, né? Na hora da contração, o ideal é que a mulher não grite, porque ela vai perder oxigênio. Então aqui, ó, o desenvolvimento pulmonar ele vai ocorrer em 3 estágios. O primeiro estágio é nas primeiras semanas de gestação, que é onde vai ser formado o tubo de vascularização, tá? Que vai ser totalmente incompatível com a vida, porque ele precisa da placenta para fazer a troca gasosa. Então, ele não tem condições de nascer ainda, tá? Se ele nascer, aqui, ó, na vida extrauterina, ele vai morrer em seguida, porque vai acontecer uma hematose, né? Vai quebrar todas as células de oxigênio e não vai conseguir manter o suporte necessário para que essa criança sente dor, Neide. Sente dor sim, tá? O trabalho de parto, ele é doloroso tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Eu acho que você já teve bebê de parto normal, você sentiu o osso saindo do lugar. É uma dor óssea, é uma dor muito forte. No bebê também, porque o ossinho da cabeça dele está saindo do lugar, tá? Ele está se movimentando. Então, o bebê também sente dor. E depois ele vai sentir dor para respirar. O segundo estágio aqui, ó, é a partir da 12ª semana de gestação, que é quando começa a formação da árvore brônquica, tá? Só que a formação da árvore brônquica ainda não tá, né, em condições normais. Então, ele tá aqui, ó, na condição primitiva. Já tem vascularização para desenvolvimento do pulmão, mas não tem troca gasosa. Ele ainda precisa da circulação placentária. A partir da 28ª semana de gestação, o bebê já tem ali no pulmão os alvéolos e ele pode nascer, tá? Se ele nascer aqui, ó, com 7 meses de gestação, ele consegue se desenvolver na vida extrauterina. Quando a mulher tem a ameaça de parto aqui, ó, nessa fase, a gente já inicia uma medicação para amadurecer o pulmão do bebê mais rápido, uma medicação com corticoide. É comum, às vezes as mulheres são internadas antes da idade gestacional chegar ao final, falam assim, eu tô tomando uma medicação para amadurecer o pulmão do bebê. Caso ele nasça, vai dar tudo certo. Então, uma criança aqui, ó, com 7 meses, ela tem condições de se desenvolver na vida extrauterina, porque ela vai conseguir respirar. Vai ter algumas síndromes respiratórias? Pode desenvolver, né? Mas ela já consegue sobreviver fora do útero. E o terceiro estágio é quando o pulmão está completamente formado aqui, ó, por volta da 35ª semana de gestação, que é no 8º mês, né? Aqui, ó, a mulher entrou no 8º mês de gestação. Então, o pulmão do bebê está completamente formado. E ao passo, né, que ele vai ficando mais tempo dentro da cavidade uterina, o pulmão se desenvolve e se fortalece cada vez mais, tá? Então, o ideal é que a criança nasça entre 37 e 40 semanas para ela ser considerada a termo, tá bom? E as características imunológicas fetais, né? Certos anticorpos, eles vão passar para o feto através da barreira placentária, levando imunidade passiva e mantendo-se vários meses após o nascimento. Por quê? Tudo que entra em contato com a mãe passa para o bebê em forma de anticorpos pela placenta. Então, se passa, né, coisas boas, como, por exemplo, imunidade, também vai passar coisas negativas, como, por exemplo, sífilis, a hepatite, o HIV, o Zika vírus e talvez agora, ainda não está comprovado, o Covid-19. Tá? A gente ainda não tem comprovação científica. A gente sabe quais são as complicações que ele apresenta na grávida, mas a gente não sabe quais são as complicações que ele apresenta no feto, tá bem? Mas é um vírus também com alto teor de patogenicidade que pode também passar ali pela barreira transplacentária e atingir o feto, tá bem? A barreira placentária, ela faz uma proteção ali. Ela fica observando tudo, mas tem situações, né, tem organismos que vão passar pela barreira e vão conseguir afetar o bebê, tanto positivamente, tá, que é a questão da imunização da mãe, por isso que as mulheres tomam algumas vacinas, né, no período gestacional, para que já mantenha ali, ó, o feto protegido e preservado. E o feto também entra em contato com tudo, né, que a mãe entra em contato e a resposta imunológica é eficaz, tá bem? Então, vai tudo passar aqui, ó, de maneira positiva
pela barreira placentária e vai chegar lá no bebê, fazendo com que ele tenha condições saudáveis aqui na vida extrauterina. Então, galerinha, esse é o material da aula de hoje, tá? Desenvolvimento embrionário.